Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe aquela ideia de que um grande amor é algo que a gente simplesmente encontra, quase que por um acaso do destino? Bom, e se a chave não for encontrar, mas sim construir? É exatamente sobre isso que vamos falar. A gente vai explorar a verdadeira arquitetura de um relacionamento duradouro, usando ferramentas da psicologia e até da espiritualidade para criar uma base realmente sólida. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? A gente vê isso acontecer o tempo todo. Aquele começo com uma paixão avassaladora, uma conexão que parece de cinema, e aí com o tempo parece que algo se perde. Por que é tão difícil manter essa chama acesa? É uma frustração muito comum, que leva muita gente a se perguntar se o tal do amor duradouro é só um mito. E aqui está a grande virada de chave. A resposta talvez não esteja na sorte, mas sim no método. Um relacionamento incrível não é um destino onde a gente chega e pronto. Não, ele é um projeto, uma construção, sabe, feita de forma intencional, tijolo por tijolo, dia após dia. Então vamos dar uma olhada nesse nosso projeto arquitetônico. A gente vai passar por 4 pilares essenciais. Primeiro, a fundação, que é sobre conhecer o outro de verdade. Depois, a cultura, que envolve respeito e individualidade. Aí vem a prática, que é o dia a dia da parceria. E para fechar, o propósito, aquilo que dá um sentido maior para tudo isso. Ok, vamos começar pela base de tudo. Antes de mais nada, a intimidade de verdade, aquela conexão genuína, nasce de um entendimento profundo de quem é a pessoa do nosso lado hoje, não só quem ela era lá no começo do namoro. O pesquisador John Gottman tem um conceito genial para isso. Ele chama de mapas do amor. Pensa que é como ter um guia interno, um GPS para o mundo do nosso parceiro. E o ponto crucial é esse aqui. As pessoas mudam, os sonhos mudam, os medos mudam. Então, esses mapas precisam ser atualizados o tempo todo, com muita conversa. Um mapa de 5 anos atrás já pode estar totalmente desatualizado. Agora, de nada adianta saber tudo sobre a outra pessoa se a forma de demonstrar o amor não chega até ela. É como ter a mensagem certinha, mas falar em outro idioma. A conexão simplesmente se perde no meio do caminho, sabe? E é aí que entra o trabalho de Gary Chapman com as 5 linguagens do amor. Ele basicamente identificou 5 jeitos principais que as pessoas usam para sentir e expressar afeto. O grande segredo é descobrir qual é a linguagem principal do parceiro e usar. Às vezes, um elogio sincero, ou seja, palavras de afirmação, pode encher o tanque de amor da pessoa muito mais do que qualquer presente. Ou, quem sabe, ajudar com uma tarefa da casa, um ato de serviço, pode ser a maior prova de amor. Beleza, com a fundação bem assentada, a gente sobe para o próximo nível, o ambiente, a cultura do relacionamento. Isso tem a ver com a atitude que a gente tem no dia a dia, de realmente honrar a pessoa que está ao nosso lado como ela é, na sua totalidade. E aqui a gente tem uma escolha crucial. De um lado, a gente pode admirar, que é o que alimenta a conexão, focando no que é bom, expressando gratidão. Do outro lado, tem a armadilha de tentar mudar o parceiro. E olha, segundo os pesquisadores, isso é uma força destrutiva. A mensagem que chega é: você, do jeito que é, não é bom o suficiente. Isso é fatal para o amor. E tem mais. Parte de honrar o parceiro é também honrar a si mesmo. O psicólogo Walter Rizzo fala muito sobre o perigo de uma pessoa se anular pela outra. Como a gente vê aqui, ter limites claros não é sobre construir muros, mas sobre proteger o espaço e a individualidade de cada um. É essencial. Essa frase do Erich Fromm é uau, é muito profunda. A verdadeira união, aquela de verdade, só acontece entre 2 pessoas que já são completas por si sós. Se alguém precisa do outro para se sentir inteiro, isso não é bem amor, é mais uma dependência. A força para amar de verdade vem de uma base de autossuficiência. Certo, agora vamos colocar a mão na massa. Como é que a gente pega esses conceitos de conhecimento, de respeito e transforma em ações concretas no dia a dia? Vamos falar da mecânica da coisa? E como funciona essa mecânica? John Gottman destaca 2 coisas essenciais. A primeira é compartilhar o poder. Num relacionamento saudável, as decisões são tomadas em conjunto, um influencia o outro. Não é uma briga de egos, é colaboração. E a segunda é virar-se para o outro. Isso é sobre estar atento àquelas pequenas tentativas de conexão que acontecem o tempo todo. Um comentário, um olhar, um toque. Responder de forma positiva a esses chamados cria uma reserva enorme de confiança e carinho para o casal. É claro que toda parceria tem conflito, né? Faz parte. Mas o segredo, segundo Gottman, é entender que existem 2 tipos. Os problemas solúveis são mais pontuais, situacionais. Com boa vontade, se resolve.
Mas a maioria, gente, cerca de 69% dos problemas, são problemas perpétuos. Eles nascem de diferenças que não vão sumir. E aqui, o objetivo não é ganhar a briga, mas aprender a dialogar e a conviver com a diferença sem se machucar. E aqui está a chave de ouro para lidar com esses problemas que nunca somem. Por trás de uma teimosia, de uma posição que parece inflexível, quase sempre existe um sonho, um valor muito importante ou um medo profundo. Em vez de atacar a pessoa, o trabalho é investigar qual é o sonho por trás disso. É nesse ponto que o impasse pode virar compreensão. E, finalmente, chegamos ao topo da nossa construção. Um relacionamento pode ter uma base forte, uma prática diária saudável, mas para realmente florescer, para ir além, ele precisa de um propósito, um porquê que sustenta tudo. A sabedoria cabalística, por exemplo, traz uma perspectiva espiritual muito bonita para isso. Ela enxerga o casamento como uma jornada de crescimento mútuo, um processo que eles chamam de tikkun. O objetivo maior não é só a felicidade individual, mas um ajudar o outro a evoluir, a se tornar sua melhor versão. E o Gottman, de novo, nos ajuda a traduzir essa ideia espiritual para a vida real. Criar um significado compartilhado é construir uma cultura própria para o casal. Isso acontece quando se criam pequenos rituais de conexão, tipo o café da manhã juntos, quando se estabelecem metas em comum, quando os valores estão alinhados. No fim das contas, é sobre construir uma história única que transforma eu e você em um nós com um propósito claro. Para a gente fechar, vamos voltar para o Erich Fromm, que resume a essência de tudo isso. O amor não é um destino final, um lugar de descanso onde a gente pode simplesmente relaxar para sempre. Ele é um processo ativo, é movimento, é crescimento, é trabalho em equipe. É uma construção que nunca para, que exige atenção, cuidado e esforço todos os dias. É literalmente a arquitetura de uma vida a dois. E isso nos leva à nossa reflexão final. Essa grande estrutura que a gente chama de amor é feita de pequenas ações diárias. A pergunta não é como construir tudo de uma vez. É qual pequeno tijolo, uma palavra de carinho, um momento de escuta, um gesto de respeito pode ser colocado no lugar hoje.